Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos estudar hoje sistemas, seus conceitos básicos. Nossa agenda contempla sistemas de informação, sistemas aplicativos, sistemas operacionais, sistemas distribuídos e sistemas embarcados. Para começar, vamos conceituar dado, informação e conhecimento. Um dos primeiros objetivos dos sistemas de informação é transformar dados em informação e, consequentemente, conhecimento. O que é um dado? É a descrição de coisas elementares, eventos, atividades, item que está armazenado, mas não está organizado para transmitir um significado específico. Então, um exemplo de um dado é um número, letras, figuras, que não tem um significado específico. Por exemplo, se eu colocar o número 000-614-678-98, é apenas um número. Se eu não informar algo a mais, esse dado é apenas um número. Já a informação refere-se aos dados que tenham sido organizados e que tenham significado e valor. Vamos ao exemplo do número. Se eu falo que o número 000-614-678-98 é um CPF de João, esse número agora passa a ser uma informação. Por quê? Eu organizei esse dado e coloquei um significado de valor nele, com a informação de que o número é o CPF de João. E o conhecimento? Consiste na informação que tenha sido organizada e processada para transmitir entendimento, experiência, aprendizado acumulado. Vamos ver um exemplo. Reflita a seguinte questão. Baseado em nossa experiência, podemos concluir que 97% dos alunos com média escolar acima de 9 são aprovados no exame de seleção. Então veja que essa afirmação ela contém elementos de experiência, talvez de uma pesquisa que foi feita que conclui que 97% dos alunos que tiram média escolar acima de 9 são aprovados no exame de seleção qualquer. Então veja que aqui nós temos o dado que foi trabalhado, temos informação e que nós temos um conhecimento baseado numa experiência. Então a gente define, conclui, dado, informação e conhecimento. Bom, passada essa etapa, vamos refletir um pouco sobre o que é um sistema de informação. Bom, o sistema de informação, ele coleta, processa, armazena, analisa, dissemina informações para um fim específico. Um sistema de informação baseado em computador é um sistema que usa a tecnologia de computador para realizar algumas ou todas as tarefas pretendidas. Seu propósito é obter as informações corretas das fontes corretas, na hora correta, na medida correta e no formato correto. Então, o sistema de informação é um sistema que vai processar, armazenar, analisar informações para um objetivo final. Você sabia que os sistemas de informação são responsáveis pela melhoria do desempenho das empresas e também fazem parte do nosso dia a dia? Então, na nossa vida cotidiana, quantos sistemas a gente usa, a gente tem acesso? E as empresas? Como seria a vida das empresas se não fossem os sistemas de informação? Então, os sistemas de informação são sistemas automatizados, informatizados, que possibilitam transformar dados em preciosas informações.
atualmente são fundamentais no alcance dos objetivos estratégicos das empresas. Quais são os componentes de um sistema de informação? O sistema de informação ele é formado por uma parte de hardware, computadores, os circuitos, as placas, os dispositivos de entrada e saída, para poder captar os dados e dar um retorno, feedback através da saída, dos dispositivos de saída, por exemplo, um monitor, teclado, mouse, o próprio software em si, que são os sistemas, os programas, a base de dados ou os bancos de dados, responsável por armazenar, organizar e gerenciar os dados que estão armazenados nos computadores, a parte de redes de computadores que fornece a interconexão entre os diversos dispositivos. Nós temos os procedimentos, as atividades, as funcionalidades, e as pessoas, obviamente, que vão interagir com os sistemas de informação. Então, esses são os principais componentes de um sistema de informação. E quais são os tipos em relação ao porte? Nós temos sistemas de pequeno, de médio e de grande porte. Os sistemas de pequeno porte são os sistemas desenvolvidos para os computadores pessoais, os microcomputadores, as estações de trabalho, os assistentes digitais pessoais, os PDAs, os dispositivos de acesso à informação, os dispositivos móveis. Os sistemas de médio porte já são sistemas um pouco mais robustos, desenvolvidos para servirem, a executarem funções, processarem informações como em servidores de redes, em servidores web, em sistemas multiusuário. Então já são um pouco mais robustos. E os sistemas de grande porte são os sistemas utilizados nos mainframes, nos grandes computadores. São sistemas corporativos, os superservidores, os supercomputadores que estão espalhados nas grandes empresas no mundo todo. Então, esses são, em relação ao tamanho, os 3 tipos de sistemas. Sistemas de pequeno, de médio e de grande porte. Em relação ao ponto de vista corporativo, da aplicação dos sistemas nas empresas, nós temos uma classificação que é apresentada nessa figura através dessa pirâmide. Nós temos na base da pirâmide os sistemas operacionais de desenvolvimento estratégico, que são os sistemas de processamento de transações. Nós temos no meio da pirâmide os sistemas gerenciais, táticos, uma aplicação da estratégia da empresa, são os sistemas de suporte à decisão, os sistemas de informação gerencial. No topo da pirâmide nós temos a parte estratégica, de preparação, que são os sistemas de suporte executivo, que eles atendem à alta gerência na tomada de decisão. Vamos ver alguns desses sistemas. Esses sistemas de informação, do ponto de vista corporativo, são integrados e dão suporte aos processos e às funções das empresas. Por exemplo, a área de marketing, a área de vendas, a área de produção, a alta gestão. Os sistemas de informação operacional, formado por operações rotineiras, normalmente trabalham com grandes volumes de operações de entrada e saída. A maioria dos sistemas de informação que estão nesse nível são caracterizados pela existência de muitos formulários, de cadastros, relatórios e outras operações rotineiras. Então, a gente tem, nesse momento, nesse nível, o nível operacional, são os sistemas mais operacionais do dia a dia da empresa. No nível gerencial ou tático, nós temos as operações de apoio à tomada de decisão. Então, os sistemas dão suporte à tomada de decisão gerencial.
Então, tem a função gerencial e trabalha com informações agrupadas. Esse tipo de sistema usa as informações operacionais, que estão lá na base, e cria um mecanismo de gerenciamento para as organizações. Então, usa os dados do nível operacional, né, para que se tome decisões no nível gerencial. Por exemplo, quando se vai fazer uma projeção de vendas para o mês, né, análise de clientes, produtos ou mercado, né, verificar o lucro efetivo de um produto, comparativo de desempenho na empresa, né, de um segmento, de um produto. Então, são sistemas que trabalham no nível gerencial, tático, né, de uma aplicação da estratégia dos negócios da empresa. Os sistemas no nível estratégico são formados pelas operações estratégicas que apoiam a alta diretoria, a alta gestão da empresa, filtrando informações fundamentais e transformando essas informações em informações estratégicas. Então, são exemplos os sistemas de controle de tráfego aéreo, sistemas de UTI, né, sistemas de controle de trânsito, ou seja, sistemas que apoiam a alta direção das organizações, né, para tomadas de decisões. Então, já vai filtrando do nível operacional gerencial para o nível estratégico. O sistema poderá estar relacionado com mais de um dos níveis, né, explicados na figura. Um exemplo disso é o grande sistema bancário, onde nós temos a parte operacional, que é o caixa eletrônico, né, o caixa, abertura de conta, o nível tático, que é a parte de balanço da agenda, né, verificação de clientes e produtos, e no nível estratégico, né, as decisões, né, de abertura de novas agências, né, de desempenho dos produtos do banco, né, desempenho do mercado relacionado ao desempenho do banco. Então, temos aqui, né, um exemplo no sistema bancário que percorre aí toda a pirâmide dos tipos de sistemas do ponto de vista corporativo. Muito bem. Então, vamos definir, né, de uma maneira simples, os sistemas de processamento de transações. São sistemas de suporte para atividades do dia a dia da organização que servem o nível operacional como monitoramento e atividades diárias de uma empresa. Como exemplo, controle de estoque, contabilidade, sistemas de controle de pagamento de contas, a folha de pagamento, atendimento ao cliente, fluxo de materiais, entre outros. O principal objetivo é responder às questões rotineiras e acompanhar o fluxo de transações através da organização. Esses sistemas capacitam as organizações a executar suas atividades mais importantes de maneira mais eficiente. É o que está lá na base da pirâmide. Os sistemas de informação gerencial, SIG, são sistemas que fornecem as informações necessárias para gerenciar com eficácia as organizações. Eles geram produtos de informação que apoiam muitas necessidades de tomada de decisão administrativa e são o resultado da interação colaborativa entre pessoas, tecnologias, procedimentos que ajudam uma organização a atingir as suas metas. Esses são os sistemas de informação gerencial, SIG. E nós temos também os sistemas de suporte à decisão, que são sistemas que auxiliam no processo de tomada de decisão. Refere-se simplesmente a um modelo genérico de tomada de decisão que analisa um grande número de variáveis, muito provavelmente essas variáveis vêm do nível da base da pirâmide, né, mais operacional, para que seja possível o posicionamento numa determinada questão, né, tomada de decisão, para se tomar um posicionamento para resolver algum problema. Geralmente, nesse nível, os sistemas de suporte à decisão manipulam, né, integram uma grande massa de dados, inclusive de banco de dados da empresa, né, diferentes. Então, pode inclusive relacionar, por exemplo, dados, informações que vêm dos sistemas de vendas com o de cliente, né? Então, manipulam uma grande massa de dados
apresenta esses dados de uma maneira clara, limpa, para que os gerentes, os gestores tomem decisões relacionadas à corporação, à resolução de um problema. Já os sistemas de suporte executivo, eles dão suporte ao desenvolvimento do planejamento estratégico da organização. Fica no nível mais estratégico, né? Utilizam tecnologia avançada para a elaboração de gráficos e relatórios. Como eu disse anteriormente, eles filtram, né, as informações que vêm da base da pirâmide, transformando essas informações em informações essenciais através de gráficos, de relatórios, de dashboards, né, que facilitam, né, no planejamento estratégico de uma empresa. Contemplam uma base de dados que pode conter clientes, fornecedores, informações corporativas, concorrentes, informações de mercado, ou seja, são informações internas e também externas à organização, né? Contemplam uma base de modelos que pode especificar ferramentas de modelagem estatística, financeira ou de previsão. Nesse nível estratégico, né, os sistemas de suporte executivo, como eu falei, eles trabalham não só com informações internas, mas também com informações externas à empresa. Por exemplo, informações que vão dar suporte juntamente com os dados dos produtos da empresa, das vendas, enfim, do negócio da empresa, informações que vêm de fora para tomar a decisão de entrada num novo mercado, por exemplo, né? Então, são softwares que dão suporte a esse tipo de negócio, ao planejamento estratégico da organização. Os sistemas aplicativos, né, são chamados também como aplicativo ou aplicação, né, são programas de computador que têm o objetivo de ajudar nós, usuários, a desempenhar uma tarefa específica, nossas tarefas do dia a dia, né? Em geral, essas tarefas estão ligadas ao processamento de dados, né? Então, por exemplo, processadores de texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação, softwares aplicativos, né, de celulares. Então, são as aplicações, são os aplicativos comuns que nós utilizamos no nosso dia a dia para fazer nossas tarefas, né, comuns, né? Muito provavelmente, nós já estamos utilizando vários deles na nossa disciplina. Os sistemas operacionais, que nós já discutimos com mais detalhe nas aulas anteriores, são programas que gerenciam os recursos de um sistema, né, computacional. Ou seja, define qual programa vai ser executado pelo processador, né, como é que a memória está sendo utilizada pelos sistemas, né, então como é que eu armazeno os arquivos, como é que eu gerencio o processador, memória, arquivos, dispositivo de entrada e saída, e fornece uma interface entre a máquina, o computador e o usuário. Nós vimos os dois exemplos clássicos de sistemas operacionais, que são os softwares Windows e Linux, sem esquecer também que nós temos os sistemas operacionais para os dispositivos móveis, por exemplo, o Android do celular. Os sistemas distribuídos, né, ou sistema distribuído ou paralelo, né, é um sistema que interliga vários computadores para realizar o processamento de maneira compartilhada. Então veja, eu tenho sistemas distribuídos num conceito de processamento compartilhado, paralelo, né? Eu tenho vários computadores espalhados, conectados através de uma rede, e eu aumento o poder de processamento de informação, né, através de um sistema distribuído que vai unir, né, interligar, né, vários computadores para aumentar esse poder de processamento, por exemplo, né? Então, é uma coleção de computadores independentes entre si, conectados a uma rede de computadores, né, sem se apresentar ao usuário como um sistema que se apresenta ao usuário como um sistema único e coerente. Então, uma coleção de computadores independentes entre si, conectados a uma rede de computadores que se apresenta ao usuário como um sistema único e coerente.
E os sistemas embarcados são sistemas computacionais completos e independentes, mais simples que um computador pessoal, por exemplo, né? E são encarregados de executar uma tarefa específica, uma função determinada, né? Ou pré-determinada, com requisitos específicos, na qual executam geralmente repetidas vezes. Então, os sistemas embarcados são sistemas que estão presentes num hardware específico. Não é? Por exemplo, um sistema que está presente na indústria automotiva, né? Nos automóveis, né? Um hardware específico, né? Um equipamento específico que controla, por exemplo, a estabilidade de um automóvel, e eu tenho um sistema, um software que foi desenvolvido para aquele hardware que controla, né, a estabilidade do automóvel, esse sistema fazendo esse trabalho, né? Então ele foi desenvolvido para essa finalidade. Por exemplo, controladores de voo, né? Um avião tem vários sistemas embarcados dentro dos hardwares específicos, né? Controle de temperatura das turbinas, né? E vários exemplos que nós temos. Então são sistemas que estão presentes em alguns hardwares específicos de segmentos diversos, né? Inclusive em eletrodomésticos, em videogames, né? Então tem uma placa lá, um circuito que precisa de um software para fazer algum tipo de processamento específico. Então os sistemas embarcados vêm para atender essa necessidade, tá? Bom, com isso nós estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Como sugestão de leitura, eu peço que você leia o capítulo 1 do livro Princípios de Sistemas de Informação e o capítulo 2 do livro Introdução a Sistemas de Informação. Esses capítulos estão disponíveis na pasta de material de leitura da semana. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje. Desejo a você uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula.